Olá, muito boa tarde para você. Nós estamos ao vivo aqui na sede do Facebook em São Paulo. Daqui a pouco começa o primeiro debate entre candidatos a vice-presidente da República. Esse debate foi organizado por Veja, com apoio do Facebook. E aqui do meu lado já está a mediadora desse evento. Boa tarde, Lilian, para você. Oi, Edgar, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Aqui também, né? Comigo tudo bem. Então tá bom. Qual que é a importância desse debate, esse primeiro debate de vices aqui organizado por Veja? Gente, a gente achou que o vice fica cada vez mais importante no Brasil, a despeito da vontade de cada um ou de todo mundo, e geralmente é um personagem no qual não se presta atenção no Brasil. Só que dispensa apresentação os vices que a gente tem nessa nossa jovem democracia, Sarney, Itamar e agora o Temer. Então, eu acho que é fundamental a gente prestar atenção nisso, bem como na coincidência ou não de ideias entre o seu vice e o seu titular. Sim. Porque a gente sabe que Temer e Dilma vinham de dois mundos completamente diferentes. Zé Alencar e Lula também vieram de dois mundos completamente diferentes, e foi uma dupla que, a menos que a história nos corrija, acabou dando certo dentro do que se propunha. Enfim, é muito importante. Toda atenção é pouca. Hoje a gente vai ver aqui se eles estão em ligação com o seu titular da chapa. Também, pois é, exatamente. Agora, o Facebook fez uma plataforma especial para a gente analisar nesse debate, para ver quais candidatos são mais comentados nas redes, quais assuntos as pessoas estão mais falando. Lembrando que esses dados são anônimos, eles não refletem se o eleitor está falando bem ou mal do candidato. Isso é importante. Ou se, por exemplo, um candidato que está sendo mais comentado vai ser mais votado na eleição. Então, é importante deixar essas questões claras, porque a gente vai mostrar agora. Abre a tela para a gente nessa aqui. Aqui da esquerda para a direita, Lília, a gente consegue ver os candidatos mais comentados na rede social, no Facebook, neste instante. Fernando Haddad, que ainda é vice de Lula, é o candidato mais comentado no Facebook. Lembrando que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. E depois, Ana Amélia Lemos, vice do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Depois aparece a Cátia Abreu, vice do Ciro Gomes, Eduardo Jorge, vice da Marina, Hamilton Mourão, vice do Bolsonaro, depois o Christian, vice do Amoedo, Sônia Guajajara, Paulo Rabelo de Castro, Germano Rigoto, Hertz Dias, Suelene Balduino, Elvio Costa e Léo Alves. Nessa sequência, são os candidatos mais comentados no Facebook neste momento. Vamos dar uma olhadinha, Lilian, porque a gente consegue ver, pelos candidatos que vão participar, por exemplo, aqui no debate, a Ana Amélia é a primeira, pode clicar aí para a gente, qual que é o perfil das pessoas que comentam sobre a Ana Amélia. Homens são 60% e mulheres 40%. E interessante também ver, se você ver ali naquela curva, a idade média das pessoas que comentam. 45, 54, a Ana Amélia aparece bem acima da média, 55, 64 também, e mais de 65 anos de idade também. São mais ou menos 648 mil pessoas comentando sobre a Ana Amélia, e interações passa de 2 milhões. Para mim foi uma surpresa ela ser a primeira comentada, depois do Haddad, que por razões óbvias, o Haddad hoje está turbilhando ali, fervendo nas redes, por causa da pendência da candidatura do Lula. É muito interessante ela ser, nesse momento, no Facebook, a que mais tem interações. Vamos ver porque e onde ela está sendo comentada neste momento, no mapa de calor. No Rio Grande do Sul é o lugar que ela está mais sendo comentada, porque ela é senadora do Rio Grande do Sul, mas também tem uma grande margem ali na região sul do país, em São Paulo, um pouco na região centro-oeste, que é uma região agropecuária, né? E a Ana Amélia tem uma questão ruralista, com pautas ruralistas, então essa região é onde o mapa de calor da Ana Amélia aparece mais. Vamos para o próximo candidato? Desde o começo, eu achei interessante, fazendo só um parênteses meu de jornalista, como os titulares deram importância para os gaúchos nessas chapas e deixaram de lado o Nordeste. Impressionante, né? Tem um branco. Temos Ana Amélia, temos Hamilton Mourão, Germano Rigoto. Mas não quero te interromper. Eduardo Jorge, vice de Marina também. É a diferença da Ana Amélia. São homens, são 63%, mulheres 37%, 227 mil pessoas comentando sobre Eduardo Jorge, e interações passa de 500 mil interações. E assim como o público da Marina, tem maior gente nos mais jovens. Bem diferente do público da Ana Amélia que a gente viu anteriormente. Né? Top temas do Eduardo Jorge. Meio ambiente. Né? A gente sabe que já foi secretário de Meio Ambiente, já comenta sobre isso nas eleições de 2014. Né? Mas há outros temas interessantes. Tecnologia, direitos humanos, previdência e reforma política. São os temas mais comentados de Eduardo Jorge nas redes sociais. Próximo candidato, a gente vai ver agora o Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro.
66% de homens, mulheres 34%, e aí a média de idade também difere um pouco dos outros candidatos. E o mapa de calor do Hamilton Mourão, que não tem Facebook, então a gente não pode ver, por exemplo, a quantidade de temas que ele comenta ou não na sua página pessoal, mas a gente pode ver o mapa de calor dele, que é bem diferente dos outros candidatos, né, Bem Lilian? diferente, impressionante. Como fica ali na fronteira, onde o Exército tem uma participação fundamental, estratégica, né? Fica ali bem a área de madeireiros, de fronteira, é muito interessante. E um pouco mais clara no Nordeste, né? Completamente. Quer dizer que ele não é tão conhecido nessa região. Não. Vamos para o próximo candidato, que vai participar daqui a pouco do debate aqui de Veja, Paulo Rabelo de Castro, vice de Álvaro Dias. Homens comentam mais sobre Paulo Rabelo de Castro, 39% de mulheres, e a idade também bate com a Ana Amélia, 45, 54, 55, 64 e mais de 65 anos. E o top temas do Paulo Rabelo de Castro, reforma política, previdência, são as duas primeiras posições. Né? Lembrando, né, é importante lembrar, né, Lilian, que esses dados não refletem a questão do voto do eleitor, e sim o que eles comentam, se é positivo, se é negativo. Não quer dizer que esse candidato ou o outro tenha mais votos nesse momento. Quer dizer que eles são assunto entre o público. Estão Vai comentários nas redes sociais. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. A gente não sabe porque os dados realmente são anônimos, né? Para o tempo real, a gente pode ver também os temas por minutos, quais são os temas mais comentados neste momento no Facebook. Os 5 primeiros, Lilian: corrupção, segurança, economia, educação e judiciário. São 5 temas mais comentados. Interessante também. Vamos, então, no dia 19 de setembro, além desse debate de vices, a gente vai ter o encontro de presidenciáveis com o time de Veja. Neste mês, Veja realiza mais uma edição do evento Amarelas ao Vivo. É a versão de palco das tradicionais entrevistas das páginas amarelas da revista Veja. Acho que o Lula e o Bolsonaro são o extremo da polarização. Um se tornou cabo eleitoral do outro. Queria que o senhor dissesse quem será o ministro está fazendo do seu governo. É professor economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes. O senhor está dando um furo aqui para a gente. É que o problema não é para onde vai o dinheiro, é de onde ele vem. Eu deixei muito claro sempre que eu não fui candidato em nenhum momento. Não é que eu vou decidir não ser, porque eu nunca fui. O senhor já recebeu Caixa 2 alguma vez em alguma das suas campanhas? Não recebi Caixa 2. Eu sou tucano, mas eu não ando em cima do muro. Eu penso que as eleições do próximo ano devem ser vistas como uma grande oportunidade de mudança. Essa vai ser a 4ª edição do evento, a 3ª neste ano. O encontro será exclusivo com presidenciáveis. O time afiado de jornalistas de Veja entrevista Álvaro Dias, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo e Marina Silva. A próxima edição do Amarelas ao Vivo acontece no dia 19 de setembro no Teatro Santander, aqui em São Paulo. Você pode se inscrever agora mesmo no site de Veja. Em instantes, começa, então, o debate entre vices a presidente da República aqui em Veja. Fique ligado.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao debate com os candidatos a vice-presidente da República, realizado agora pela revista Veja, com o apoio do Facebook. Nós falamos ao vivo, aqui dos estúdios do Facebook, em São Paulo. Foram convidados os representantes a vice, os vices nas chapas dos 6 candidatos mais bem colocados na pesquisa Big Data, divulgada pela revista Veja em julho. São eles Ana Amélia Lemos, do PP, que é vice de Geraldo Alckmin, do PSDB, Eduardo Jorge, do PV, vice de Marina Silva, da Rede, Hamilton Mourão, do PRTB, vice de Jair Bolsonaro, do PSL, e Paulo Rabelo de Castro, do PSC, vice de Álvaro Dias, do Podemos. Cátia Abreu, do PDT, que é vice de Ciro Gomes, também do PDT, havia confirmado presença. Desmarcou depois que saiu uma reportagem neste fim de semana na revista Veja, na qual uma testemunha acusa Ciro Gomes de ter participado de esquemas de corrupção no Ceará. Fernando Haddad, registrado até aqui como vice de Lula, que também é do PT, ambos são do PT, também foi convidado. Muito bem, o debate vai ser dividido em 6 rodadas de perguntas. Você também pode participar. Mande suas perguntas aqui via Facebook, entrando neste post. Depois a gente vai ter um bloco só para as perguntas do público. Nesta primeira rodada, cada um deles vai ter 1 minuto para responder por que quer ser o vice-presidente da República. Quem começa respondendo, conforme sorteio prévio, é a candidata Ana Amélia. Obrigada, Lilian. Obrigada, Veja e ao Facebook pela oportunidade. Eu quero ser candidata a vice-presidente para ajudar o presidente Geraldo Alckmin a fazer as reformas que o nosso país tanto precisa, dentro de um clima de democracia e respeito ao Congresso Nacional, porque toda reforma passa pelo Congresso no nosso regime democrático. Ele também vai recuperar a confiança tão necessária para a retomada dos investimentos, sejam pelos investidores nacionais ou estrangeiros. E a esperança do povo brasileiro, um país que foi dividido entre nós e eles. Nós precisamos voltar a nos entender com mais solidariedade, com mais compreensão entre nós. Também com muito respeito às diferenças raciais, às diferenças religiosas, às diferenças de gênero. E um combate muito duro, muito vigilante à corrupção em nosso país, que tanto perturba a sociedade brasileira. No Congresso Nacional, todos conhecem e acompanharam o meu trabalho. E quero, por fim, mandar um abraço aos meus conterrâneos gaúchos e da minha terra, minha querida Lagoa Vermelha, que sempre me apoiou tanto. Obrigada, candidata. Candidato Eduardo Jorge é o segundo. Obrigado pelo convite, candidatos. O Brasil está numa quadra muito difícil na sua jovem democracia. O naufrágio do governo PT, PMDB, Centrão, jogou o Brasil numa polarização e no desespero de desemprego, das falências. A extrema-direita e a extrema-esquerda vêm com soluções simplistas que podem levar isso por mais 4 anos em seguida. Assim, eu aceitei ser vice da Marina porque eu acredito na história dessa mulher. Acredito que o seu programa, do ponto de vista das reformas econômicas que são necessárias ser feitas, das reformas na área da justiça social e do equilíbrio ambiental, é o programa mais completo. A Marina é a candidata para reconstruir o país, é a candidata da paz, do trabalho. É por isso que eu aceito essa missão. Componho a chapa de uma professora e de um médico. Saúde e educação, as principais preocupações do povo brasileiro. Candidato Hamilton Mourão, por favor. Meu boa tarde a todos. Meu agradecimento à Veja e ao Facebook por estar aqui nesse momento. E eu quero ser vice-presidente junto com Jair Bolsonaro, porque precisamos de um projeto de país. Precisamos de um país onde o governo seja austero, onde a moralidade seja tônica, onde a eficiência gerencial seja o ápice, não é, de qualquer governo que a gente entenda por esse nome, onde a confiança dos governados seja total nos seus governantes, onde o relacionamento com os demais entes da federação e com os demais poderes seja feito de forma republicana, com a política de P maiúsculo, não uma política do toma lá da cá,
mas a política em torno de ideias, em torno de programas, recuperando a nossa autoestima, o orgulho de sermos brasileiros, a nossa economia e partindo no rumo do destino manifesto desse nosso grande Brasil. Paulo Rabelo. Boa tarde, Lilian. Obrigado, Facebook. Obrigado, Veja. Uma boa tarde aos internautas que nos acompanham no Brasil e, quem sabe, no mundo. Eu gostaria de dizer, neste momento, que estou aqui reproduzindo o livro que em poucos dias lançaremos pela edição de janeiro, Rebeldia e Sonho. O título diz tudo a respeito porque quero ser vice-presidente. Quero ser vice-presidente porque sou rebelde em relação à corrupção que realmente tomou conta desse país e que precisa ser debelada. O compromisso de Álvaro Dias me cativou. E eu, que estava com a convenção já homologada para a presidência da República, tive o gesto de me fazer acompanhar dele. E vamos fazer a primeira mudança administrativa que o Brasil vai precisar fazer, que é botar o vice-presidente para trabalhar, piloto e copiloto na cabine de comando, para que o Brasil voe os próximos 4 anos, 40 anos de desenvolvimento, como nós faremos. Ok, agora sim começa o debate propriamente dito. Agora, neste momento, cada representante escolhe o adversário a quem quer perguntar. Cada um dos vices pode ser chamado a responder apenas uma vez. O tempo limite da pergunta é de 30 segundos. A resposta pode ser desenvolvida em até 1 minuto e meio. Réplica e tréplica, 30 segundos. Quem começa perguntando, também seguindo a ordem do nosso sorteio prévio, é o candidato Paulo Rabelo. Candidato. Eu gostaria de fazer a pergunta para a senadora Ana Amélia, quem eu admiro muito, por sinal. Senadora, o meu tempo já começou a esgotar no anúncio. Tudo bem. Senadora, então, com todo respeito, fiquei escandalizado com o seu cabeça de chapa, que ao invés de falar como médico sobre as soluções que tem para a saúde, sendo ele um ex-governador, ele passou os minutos que faltam para os demais candidatos, e que ele tem talvez em excesso, servindo o bolo de açaí para uma moça que teve leucemia, a Verônica, e que felizmente já está melhor. A senhora poderia, então, compensar essa falta do candidato apresentando as ideias efetivas para a gente remediar as pessoas que morrem na fila do SUS? Primeiro, meu querido amigo Paulo Rabelo de Castro, eu fico triste de imaginar que você, com a sua sensibilidade, não entenda um gesto de um presente tão singelo quanto um bolo para uma criança que se recuperou de um câncer. O câncer é uma doença maligna e perversa que cada vez mais está matando brasileiros. E qual foi aquele gesto de mostrar que ele pode, Geraldo Alckmin, fazer lá para o Pará, lá para todo o Brasil, para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, aquilo que ele fez em São Paulo. Por que essa menina teve que vir a São Paulo? Porque aqui ela encontrou o acolhimento e o atendimento necessário que todo brasileiro deveria ter. E eu fico muito... Então, no meu tempo, exatamente, você me permite dizer que é exatamente a proposta que ele tem, é de oferecer mais bolos a mais pessoas, mas não precisa andar 3.000 quilômetros do Pará para vir a São Paulo para fazer, mas sim receber lá no Pará, receber no Nordeste, lá no Ceará, receber em Pernambuco, aonde for necessário, no Sul, no Centro-Oeste do país, no Sudeste, receber o mesmo tratamento que ela recebeu aqui no Instituto do Câncer de São Paulo, que é público, ou no INCOR, que também é público, instituições de referência. E é exatamente esse governo, por isso que eu estou junto com o Geraldo Alckmin, porque eu acredito que o que foi feito em São Paulo pode ser irradiado para o Brasil inteiro, não apenas na saúde, mas em todas as outras áreas que tanto precisam, como a infraestrutura. Então, eu que lido muito, Paulo, eu lido muito com a área do câncer, então eu sei o quanto isso representa para as famílias e o quanto uma mãe tem que trazer um filho para cá, ou para o Hospital de Barretos, ou para o INCOR, ou para o ICESP em São Paulo. Então, eu sinto muito e vamos fazer e trabalhar nisso. A sua réplica, Paulo. Todo mundo sabe que a saúde precisa de tudo. Eu definiria em 30 segundos 5 P's. Falta o plano e a administração do PP recente no Ministério da Saúde não apresentou isso. Falta a prevenção,
que é a vacinação e todo o resto, que é a atenção primária. Falta o prontuário eletrônico, meu Deus do céu, com o qual nós poderíamos economizar de 10% a 20% imediatamente o processo. Falta a presença dos profissionais e, finalmente, falta o pagamento adequado para esses profissionais e aos procedimentos, principalmente cirúrgicos. Uma tréplica? Uma tréplica para dizer o seguinte, que a administração do PP com Ricardo Barros e Ock tem sido elogiada. Estive no INCOR aqui em São Paulo, com o doutor Roberto Calil, que falou a respeito do que foi feito em São Paulo nessa área. E também é preciso, eu gostaria que o candidato aplicasse o programa Santas Casas Sustentáveis para os hospitais das Santas Casas, que respondem hoje por mais de 60% do atendimento SUS. E o que foi feito em São Paulo é desejado por todas as instituições de saúde filantrópicas, a partir das Santas Casas, que seja feito igual ao que foi em São Paulo. Aqui é uma zona de excelência. Agora a pergunta é da senadora Ana Amélia, que vai dizer a quem ela quer dirigir a sua questão. Eu quero dirigir ao general Mourão. É uma questão muito que o Rio Grande do Sul é um estado agrícola, e o senhor é gaúcho como eu, mas o Brasil depende basicamente da agricultura, depende basicamente do superávit, a produção interna. Eu ouvi do principal assessor ou comandante da economia que vai cortar os subsídios para a agricultura, no caso da administração, se vencer Jair Bolsonaro. O risco para isso, eu queria saber do senhor, se o senhor também concorda com o fim dos subsídios para a agricultura, que é um setor dinâmico e fundamental para a economia brasileira. Bom, agradeço à senadora a pergunta, até porque trata da nossa terra, senadora. A agricultura responde, o agronegócio responde por 25% do PIB do Brasil, né? Então não resta dúvida que nós temos que, inclusive, incentivar mais. Nós temos 5 milhões de produtores, dos quais 10%, que são aqueles produtores maiores, eles têm realmente assistência técnica, têm maior capacidade. Nós temos que nos voltar para os outros 4,5 milhões de produtores e a assistência técnica para esses produtores, que são os produtores familiares, os pequenos produtores, não é? Tem que ser feita por governo. Então, eu não tenho a mínima dúvida que, no momento em que nós nos debruçarmos sobre toda essa questão do agronegócio no Brasil, os subsídios terão que ser mantidos e nós devemos até expandir mais esse apoio ao agronegócio, buscando incorporar tecnologia e, com isso, fixando mais o homem no campo e aumentando a nossa produtividade. O Brasil tem condições e deve ser o celeiro do mundo. E o agronegócio é fundamental para o nosso país. Quer replicar? Pode replicar, senador. Eu percebo que é uma contradição. O senhor defende, então, a manutenção do subsídio, contrariamente ao que Paulo Guedes é contra subsídios. Mas eu queria ponderar que não é possível você retirar subsídios para o setor agropecuário quando nossa logística, nossa infraestrutura, a insegurança que vive o campo hoje, o agricultor brasileiro de qualquer tamanho, seja ele de uma cooperativa, seja ele de um produtor integrado, seja ele médio ou grande, ou da agricultura familiar especialmente, estão reféns da criminalidade que avançou da zona urbana para a zona rural. E lá ele está, digamos, refém disso e sem a assistência do Estado. Quer dizer, pensar nisso na agricultura familiar sem subsídios é muito sério. Por favor. Bem essa problemática, senadora, até porque eu tenho familiares lá no Rio Grande do Sul que sofrem com a questão do abigeato e outros problemas que ocorrem da insegurança no campo. O que os nossos trabalhadores e produtores do agronegócio podem ter certeza é que, sob o nosso governo, terão todo o apoio necessário, seja na questão da segurança, seja principalmente na forma de desenvolver melhor o seu negócio. Eu lembro, infraestrutura e assistência técnica será objetivo do governo de Jair Bolsonaro. O candidato Eduardo Jorge vai dizer agora para quem ele quer perguntar entre os seus colegas. Paulo, a saúde é um dos pontos principais do nosso programa Marina. E eu notei o seu interesse por esse assunto, vamos continuar conversando sobre isso. É muito importante os recursos, há um subfinanciamento para o Sistema Único de Saúde, é muito importante o ponto que você falou da promoção da saúde. Esses dois pontos são fundamentais para, inclusive, ter um orçamento razoável e equilibrado, mas a questão principal que está no nosso programa é a gestão. Mesmo quando eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que gastar muito bem. Tempo, ok. Muito bem, doutor Eduardo. Como médico, respeito muito a sua experiência sobre o assunto. Quero dizer que o plano de metas da gestão Álvaro Dias, Paulo Rabelo, ela justamente coloca a saúde em absoluta prioridade.
SUS com fila zero no atendimento, principalmente das emergências e das cirurgias. Mas, como você falou muito bem, a gestão é essencial. Segundo os nossos cálculos, pelo menos 10% sobre o orçamento federal da ordem de 100 bilhões já podem ser eliminados apenas com o prontuário eletrônico, que é um controle geral de cada medicamento que é dado, de cada procedimento que é dado. É inaceitável que este governo, repito, e fiz essa pergunta para a Ana Amélia, exatamente porque as pessoas estão morrendo do Amapá ao Rio Grande do Sul por causa de roubo na saúde, desvio de recursos. E nós podemos fazer melhor. A grande maioria dos profissionais da saúde é correto, é honesto, mas ele precisa de uma orientação de presença e também a orientação da prevenção. A prevenção, e você como médico há de concordar, principalmente com as endemias, isto é gravíssimo. Os outros 10% de orçamento serão economizados apenas com a atenção preventiva à saúde, que vai desde a vacinação até as campanhas, e tem que ser campanhas insistentes em relação ao câncer de mama, em relação às cardiopatias, às diabetes e assim por diante. É o que nós faremos no nosso plano de meta. Não sei se você sabe, mas o SUS trabalha desde a Constituinte, quando trouxe essa grande reforma para o Brasil, com R$ 3,5 por pessoa por dia. É menos do que uma passagem de ônibus para fazer desde a vacinação até os transplantes. O Brasil e o SUS é o sistema de saúde que mais transplantes faz, fora os Estados Unidos, com a diferença. Aqui é pela fila, é democrático, lá paga. Quem não pode pagar, morre. Portanto, o SUS já é muito eficiente nos gastos. É uma dona de casa que trata muito bem esses poucos recursos. O que precisa é uma gestão melhor do sistema. Por isso que o nosso programa está propondo revolucionar a gestão. Ok. A tréplica do Paulo Rabelo. Concordando, meu caro Eduardo Jovem, acho sinceramente que Álvaro Dias, que foi o melhor governador do que o Paraná já teve, com uma gestão espetacular, e que é um senador incorruptível, juntando um combate à corrupção, mas um combate sem fronteiras à corrupção, e juntando uma eficiência que pode ser obtida, nós vamos aumentar os recursos para a saúde, inicialmente em 10%, com o sistema de gestão que faremos em todos os outros segmentos. Vai sobrar dinheiro. Acabou, gente. A gente tem que obedecer aqui o tempo, senão a gente não consegue cumprir o nosso roteiro inteiro. Candidato Hamilton Mourão, o senhor agora pergunta para o candidato Eduardo Jorge. Doutor, só sobrou o senhor para mim. A pergunta é muito simples, doutor. Nós estamos na revolução tecnológica e é fundamental que o governo virtualize os seus serviços públicos. Eu gostaria de saber qual é a ideia que a Marina e o senhor têm a esse respeito. Hoje, a tecnologia da informática, a tecnologia da comunicação, permite um avanço extraordinário, que vai mudar completamente a forma como nós vamos viver e produzir. O capitalismo e o socialismo não serão mais os mesmos, quando essas forças produtivas extraordinárias que estão avançando no mundo inteiro, modernizar todas as formas de produzir, de consumir, de governar. O nosso programa é um programa que é totalmente aberto a receber essas influências novas. A ciência, o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da tecnologia vai permitir uma vida muito melhor para todos. Só um exemplo é na questão, por exemplo, do desenvolvimento energético. Os partidos aqui no Brasil, inclusive o PSDB e o PT, são partidos da época do petróleo, quando hoje a energia, a revolucionária, que vai mudar completamente a produção, que vai democratizar a produção de energia, é a energia solar. Essa energia solar que está contemplada, por exemplo, como tecnologia nova, principal que o nosso governo vai desenvolver aqui. É claro que o petróleo ainda tem a sua fase de transição, não vai acabar da noite para o dia, mas essas tecnologias novas, inclusive na área da energia, vai possibilitar uma vida melhor para todos, no Brasil e no mundo. Nós temos muita esperança que esse ambiente de trabalho novo vai possibilitar o desenvolvimento do programa do Partido Verde da Rede aqui no Brasil. O candidato Hamilton tem alguma réplica? Eu vou voltar ao core da pergunta, ao doutor Eduardo Jorge, porque a questão da virtualização está muito ligada à expansão da internet e da rede de celulares, que ainda é muito pobre no Brasil. Os senhores têm alguma ideia a respeito? Sim, claro. Isso aí deve ser um ponto básico.
Isso, inclusive, é uma democratização, inclusive, das comunicações. Quando se fala em monopólio de comunicações no Brasil, isso praticamente não existe mais. Hoje todo mundo é repórter, todo mundo é fotógrafo, todo mundo dá opinião, interfere nos governos, nos partidos. Essa é uma questão chave. Essa democratização do acesso à comunicação é chave para a vida do povo hoje no Brasil. Obrigada. Daqui a 2 minutos a gente volta com o bloco das perguntas dos jornalistas de Veja aos candidatos. Até já. Neste mês, Veja realiza mais uma edição do evento Amarelas ao Vivo. É a versão de palco das tradicionais entrevistas das páginas amarelas da revista Veja. Acho que o Lula e o Bolsonaro são o extremo da polarização. Se tornou cabo eleitoral do outro. Queria que o senhor dissesse quem será o ministro da Fazenda do seu governo. É professor e economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes. O senhor está dando um furo aqui pra gente. É que o problema não é para onde vai o dinheiro, é de onde ele vem. Eu deixei muito claro sempre que eu não fui candidato em nenhum momento. Não é que eu vou decidir não ser, porque eu nunca fui. O senhor já recebeu Caixa 2 alguma vez em alguma das suas campanhas? Não recebi Caixa 2. Eu sou tucano, mas eu não ando em cima do muro. Eu penso que as eleições do próximo ano devem ser vistas como uma grande oportunidade de mudança. Essa vai ser a 4ª edição do evento, a 3ª neste ano. O encontro será exclusivo com presidenciáveis. O time afiado de jornalistas de Veja entrevista Álvaro Dias, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo e Marina Silva. A próxima edição do Amarelas ao Vivo acontece no dia 19 de setembro no Teatro Santander, aqui em São Paulo. Você pode se inscrever agora mesmo no site de Veja. Aqui na redação da Veja está todo mundo focado na cobertura das eleições 2018. Veja acompanha de perto a eleição nos estados e também a campanha presidencial. Eu queria convidar vocês para entrar no site www.veja.com.br, acompanhar as últimas notícias, as análises dos colunistas, as notas de bastidores e também se inscrever para receber gratuitamente notícias diretamente no seu WhatsApp e também as newsletters de Veja. Há uma série de boletins diários, direto no seu e-mail, também gratuitos, com as últimas notícias e principais análises das eleições 2018. A gente continua agora com o debate entre os candidatos a vice-presidente da República, feito pela revista Veja, com o apoio do Facebook, nos estúdios do Facebook, em São Paulo. Não se esqueça de mandar suas perguntas. Você pode postar as perguntas, escrevê-las nos comentários aqui deste post. Na 5ª rodada, no 5º bloco do debate, nós vamos fazer só as perguntas que a nossa redação terá selecionado de você, do nosso internauta, dos nossos seguidores de Veja. Agora, então, nós estamos entrando no 3º bloco, em que os jornalistas de Veja vão fazer suas perguntas aos candidatos e indicar também quem ele, jornalista, quer que comente a resposta dada pelo candidato elencado. Cada representante só pode ser perguntado uma vez e também deve comentar apenas uma vez. As respostas têm 1 minuto e meio, até 1 minuto e meio, e o comentário pode durar até 30 segundos, assim como a tréplica. O primeiro a perguntar é o jornalista de Veja, André Petri. Boa tarde, candidatos. Boa tarde, Lilian. A minha pergunta vai para o candidato Hamilton Mourão e eu gostaria que fosse comentada pelo candidato Eduardo Jorge. Diante do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que causou uma comoção no país, eu gostaria de saber quais os pontos principais de uma política cultural de um eventual governo Bolsonaro. Bom, não resta dúvida que foi uma tristeza muito grande o que nós assistimos lá no museu, na Quinta da Boa Vista, na noite do último domingo, e é resultado do descaso com quem vem sendo tratada a nossa cultura. O grande ponto é que a cultura não pode ser ideologizada.
E isso veio acontecendo ao longo dos últimos tempos no Brasil. Nós temos que nos preocupar devidamente com os monumentos, com a nossa história, e, ou seja, alocar recursos dentro do orçamento, mas, principalmente, a gente vê nos grandes países do mundo que isso está muito ligado à iniciativa privada. Portanto, a nossa grande visão para essa questão é atrair, né, os grandes investidores, de modo que, por meio de fundações, né, nós possamos manter o imenso patrimônio que nós temos espalhado de norte a sul do Brasil. Essa é a nossa visão para essa questão específica. O comentário é de Eduardo Jorge. Eu pesquisei nos programas e no programa do candidato Bolsonaro não tem uma palavra sobre cultura, o que não é estranhável. No nosso programa tem. Aliás, só 2 programas falavam na questão dos cuidados dos museus, dos investimentos necessários na conservação dos museus. Um desses programas era o nosso. E, além disso, Petrini, para nós, a cultura é uma das grandes riquezas do Brasil. Uma das grandes formas de você investir na globalização é em serviços. A cultura, a energia criativa do povo brasileiro e o turismo são uma fonte essencial de desenvolvimento para o Brasil. Candidato Hamilton Mourão, o senhor tem alguma tréplica? Não, até porque o que o doutor Eduardo Jorge falou é exatamente o que nós pensamos, né? Não resta dúvida que será isso muito bem trabalhado e é algo que não pode ser abandonado, até porque está ligado à questão da educação, que tanta falta faz para nós. O jornalista Fábio Altman, da revista Veja, faz uma pergunta agora. Fábio. Obrigado, Lilian. Eu gostaria de fazer a pergunta, então, para a senadora Ana Amélia, com comentário do senhor Paulo Rabelo. Senadora, o PP indicou a senhora como candidata vice ao lado de Geraldo Alckmin. E, no entanto, o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, faz abertamente campanha no Piauí para o PT. Já chegou, inclusive, a declarar voto para o candidato indicado por Lula. Eu gostaria de saber se essa postura do senador Ciro Nogueira não representa um constrangimento para a senhora. Absolutamente, porque em 2014 eu estava de um lado apoiando o PSDB, Aécio Neves, e Ciro Nogueira estava apoiando Dilma Rousseff na reeleição. Essas questões regionais são muito típicas de todos os partidos, essas conveniências regionais, a relação pessoal, e às vezes até a questão de uma sobrevivência eleitoral. Ele é candidato à reeleição, mas tenho com o presidente do PP, Ciro Nogueira, uma relação extremamente respeitosa e institucional. Presido a Fundação Milton Campos, que é do partido, e os partidos todos vivem essas contradições também, o que é natural. Por isso precisamos, sim, de uma reforma política profunda. Não é possível convivermos com o sistema político em vigor, que propiciou, inclusive, todos esses escândalos que nós vivemos, de mensalão, de petrolão, todos eles. E também, já vou lhe antecipando, pode perguntar, mas o seu partido esteve. E a minha régua moral é a mesma para o meu partido e para os adversários. Não há outra forma de agir a não ser dessa forma. Assim como quando os meus correligionários estiverem envolvidos, exigir a eles o mesmo direito também para a oposição. E, da mesma forma, em relação a Aécio Neves, fui à tribuna para dizer que era preciso que a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastá-lo do cargo também deveria ser obedecida. Portanto, a régua moral tem que ser a mesma em relação a esse tema tão candente para a sociedade brasileira, combate à corrupção e especialmente no âmbito político. Não podemos conviver com 30 partidos dentro do Congresso Nacional, por isso está essa lambança e esse caos nas decisões que interessam à sociedade brasileira. Um comentário de 30 segundos, por favor. Eu imagino, jornalista Altman, o que um jovem, um internauta, está pensando nesse momento sobre a esculhambação e a corrupção que virou a política brasileira. Por isso que eu, que não sou político e estou aqui para dar uma contribuição do não político, gostaria de sugerir à minha prezadíssima senadora Ana Amélia, a quem eu tanto admiro, entre outras coisas, me ajudou a realizar o censo agropecuário, que ela assine, junto com Geraldo Alckmin, o mesmo compromisso que eu assinei com Álvaro Dias, programático, e não apenas um compromisso do tipo Arca de Noé,
onde provavelmente ministérios estão prometidos antes da hora. Senadora, a senhora tem alguma tréplica? Eu tenho, sim, absolutamente. Não é necessário, meu caro Paulo Rabelo de Castro, que assinemos qualquer documento para que a minha palavra, como vice-presidente, não serei uma vice-presidente decorativa, vou ter uma lealdade com o presidente, vou ter a seriedade e a responsabilidade de apontar os equívocos que o governo estiver cometendo. Sou favorável, como ele tem defendido. O Geraldo Alckmin tem falado muito insistentemente de um ministério de técnicos competentes e habilitados, nem sem essa complacência política e essas negociatas que tanto mal fizeram ao país. A jornalista de Veja, Thaís Oyama, agora faz a sua pergunta. Minha pergunta vai para o candidato Eduardo Jorge, com um comentário da candidata Ana Amélia. Candidato, o agronegócio, como já foi dito aqui, representa quase 25% da economia do país, sendo que 30% disso vem da pecuária. E o senhor já disse considerar inadmissível que escravos de outras espécies, referindo-se a bois, vacas, porcos, galinhas, sofram para nos alimentar. E diz também ser favorável ao abolicionismo animal. Então, primeiro eu gostaria de saber o que é, na prática, abolicionismo animal. E depois, qual seria a sua política para o setor pecuário, se eleito? Exatamente isso que você falou, abolicionismo animal. Eles não mais precisamos, porque não vivemos mais nas selvas, feras contra as feras, e o desenvolvimento extraordinário da agricultura no mundo inteiro nos possibilita evitar torturar esses companheiros que vivem conosco nesse lindo planeta Terra. Não precisamos mais disso. No futuro, isso é uma coisa que vai em andamento, vamos viver exatamente dos produtos vegetais que essa agricultura nos fornece. Não precisamos torturar os animais para isso. E tenho a completa segurança alimentar de que isso é possível ser feito. Portanto, é uma questão de filosofia, é uma questão de futuro. O Brasil, é claro, tem que passar por uma transição, isso não é feito da noite para o dia, mas da mesma forma que houve a abolição do trabalho escravo humano, haverá também, no futuro, a abolição do trabalho escravo desses companheiros nossos aqui na Terra. Thaís, você quer que comente? Só gostaria... Desculpa, obrigada. Só gostaria de saber, então, quer dizer, todo mundo vai ter que virar vegetariano? Não, claro que não, porque o vegetarianismo não é totalitário. O vegetarianismo é uma teoria que se coloca pelo exemplo. Por isso é uma mudança cultural de longo prazo. Aqui no Brasil, inclusive, essa mudança cultural já está em andamento. Não sei se você sabe que já há estudos e pesquisas que mostram que o vegetarianismo aqui no Brasil já atingiu mais de 20% da população. Okay. E principalmente os jovens como você. Jovens como você. Obrigada, candidato. O comentário da Ana Amélia. Fechem-se todas as churrascarias do Brasil e do mundo. Essa é a primeira coisa que vai ter que ser feito se seguir a orientação e a defesa aqui que faz, com todo respeito, o Eduardo Jorge. Nós temos que entender que a proteína animal alimenta o mundo hoje e o Brasil é o maior protagonista nessa matéria. Nós temos que entender uma cadeia produtiva que hoje tem muita preocupação com a sustentabilidade, com a questão do cuidado com os animais, com a alimentação dos animais, e essa produção ela é basicamente para o mercado interno brasileiro. O percentual menor é exportado. Então, eu penso que nós temos que ter respeito às diferenças. Bem rapidinho, por favor, que a gente claro, por isso que é uma coisa progressiva e não é totalitária, é pelo exemplo. Eu espero que o meu exemplo a senhora siga. Tem tempo ainda de seguir, mas é pelo exemplo. Não, os gaúchos existem vegetarianos lá no Rio Grande do Sul, pode procurá-los. É o exemplo, é um progresso. Hoje, a agricultura já garante a proteína não animal de qualidade, com segurança, e é mais sadia do que a proteína animal. Portanto, além de tudo, é mais saúde para a senhora e para mim. Obrigado. Obviamente é um assunto que rende. Agora, o jornalista Daniel Bergamasco vai fazer uma pergunta e vai dizer a qual candidato ele dirige sua pergunta e quem ele quer que comente. A pergunta para o Paulo Rabelo, com comentário do Mourão. Quando o senhor assumiu o BNDES no governo Temer, o senhor fez um relatório que foi tomado como elogioso sobre o histórico do banco. O senhor elogiou o negócio, a sociedade com a JBS, e o senhor disse que nunca houve ali mau uso do dinheiro público. O Álvaro Dias, titular da sua chapa, se posicionou de maneiras diferentes. Disse ali mais de uma vez, falou em corrupção, em falcatruas. Queria saber se o Álvaro Dias está mal informado e, numa gestão de vocês, uma eventual gestão de vocês, como deve ser trabalhado o BNDES, semelhante ao BNDES no governo Lula e no governo Dilma? Muito bem, Daniel.
Eu, quando assumi o BNDES, a primeira coisa que fiz foi fazer os levantamentos sobre as alegações que a população e, inclusive, gente no Congresso Nacional levantava. Em seguida, o próprio Congresso Nacional instalou e já concluiu, não uma, 2 CPIs. Uma mista, Congresso e Câmara e Senado, e a outra apenas na Câmara, inclusive sobre JBS. Nenhuma das duas apurou nada e nós tivemos as portas abertas do BNDES e as 2 comissões internas que já lá estavam e que tivemos que concluir, também nada apuraram quanto à lisura dos funcionários que lá trabalham, ou seja, eles praticaram uma política de Estado. Álvaro Dias criticou uma política de Estado de privilégios, de ir fazer uma chicana financeira lá no resto do mundo para obter provavelmente propina no resto do mundo. Agora, o BNDES exportou serviços de engenharia, guindastes, tratores, estritamente brasileiros. O BNDES não consegue tirar financiar uma nota fiscal que não seja produzida por brasileiros de material estritamente no Brasil. Isso é que explica essa contradição. No governo Álvaro Dias, nós não vamos ter mais privilégios. Ele, como senador, já estabeleceu várias proposituras a esse respeito e nós vamos ser um governo horizontal, sem privilégios e um Brasil para todos. Comentário do candidato Hamilton Mourão. Bom, o BNDES, aí, ao longo dos últimos governos, ele teve um uso não correto, ele teve um uso político. Então, aqui, quando o Paulo comentou a questão dos privilégios, foi muito utilizado nos governos do Partido dos Trabalhadores, inclusive com captação de recursos a uma porcentagem maior e empréstimos a níveis menor. Essa diferença foi paga por todos os brasileiros e é uma das responsáveis pelo déficit fiscal que nós vivemos no país e pelo atraso da nossa economia. 30 segundos para a réplica. Vou explicar ao general Mourão que aí é uma inversão, não sei se é a aula do professor Paulo Guedes, mas está invertido. A taxa de juros do BNDES é fixa e ela era equilibrada para uma taxa de juro normal, mas nós somos um país indecente, anormal. Vi Paulo Guedes criticar os 400 bilhões que são pagos para rolar a dívida pública, e quando essa taxa Selic pornográfica sobe, a taxa fixa exatamente protege as barragens que são financiadas e outros projetos de longo prazo. Então, é uma inversão do processo. Agora, os convidados, nossos convidados no debate, podem voltar a fazer perguntas entre si. Cada um só pode ser chamado a responder uma vez e as perguntas podem durar 30 segundos, as respostas 1 minuto e meio e, assim como antes, réplica e tréplica também 30 segundos cada uma. Sorteio prévio deu que quem começa perguntando nesta rodada é o candidato Hamilton Mourão. Bom, a minha pergunta é para o Paulo Rabelo. Doutor Paulo, uma questão que talvez não tenha sido muito debatida, aí a gente não vê, é a nossa política externa. E o Brasil, ao longo dos últimos anos, ele se apequenou nessa aí. Buscou a questão de um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a tal política Sul-Sul, e a própria questão aqui do Mercosul, os nossos vizinhos. Então, a minha pergunta é simples. Qual é a visão dos senhores a respeito dos objetivos da política externa brasileira? 1 minuto e meio, por favor. Na meta número 15, para ser preciso, das 19 metas, mais uma meta síntese, que é a revisão constitucional, existem mais de 400 páginas já preparadas pelo governo Álvaro Dias, que vai administrar esse país e mostrar onde o dinheiro está. Um dos aspectos importantes é justamente a recuperação do caráter da diplomacia brasileira. Essa diplomacia brasileira que não funcionou nem para fazer os tratados bilaterais e multilaterais que já poderia ter feito, estreitando contatos, por exemplo, com a TPP, que é o Tratado da Parceria do Pacífico, estreitar o contato necessário com a maior compradora nossa em potencial, que é a Europa, e, obviamente, também estreitar as relações com a África e com os países emergentes. Tudo isso será feito através de uma meta de pelo menos 10 tratados bilaterais e 4 tratados multilaterais. O Mercosul, general, acabou. Nós precisamos ter uma nova abordagem, uma abordagem onde o Brasil lidere pelo exemplo.
com o fim da corrupção nesse país, porque esse país, com essa corrupção que está, com essa velha política de conchavo, não vai para lugar nenhum. E com o fim dos privilégios. Aí o Brasil vai ser líder e teremos um novo tratado da América do Sul, com o Brasil segurando, inclusive, a entrada de armas e drogas, que hoje é um queijo suíço nas nossas fronteiras. Bom, o doutor Paulo Rabelo tocou muito claramente nessa questão da diplomacia comercial. Mas é muito importante que a diplomacia brasileira ela se afirme no cenário das nações também como princípios e valores, né? En passant abordou essa questão do contrabando de armas e drogas, que tanto devasta o nosso país, mas o que tem que ficar muito claro é que no governo Jair Bolsonaro, a nossa democracia voltará a ser aquilo que o Barão do Rio Branco nos legou. A tréplica de, no máximo, 30 segundos, pode ser menos. Muito obrigado, Lilian. Na realidade, nós precisamos dizer que a casa do Barão do Rio Branco é mais uma dessas casas sobre as quais não se, pelo menos, ouve falar de corrupção, de bandalheira, de desvios. E, portanto, eu gostaria de fazer uma ressalva que também o IBGE, que dirigi e presidi, também é uma casa livre desses conceitos maus. E que as Forças Armadas, general, e em homenagem ao senhor também, é uma dessas instituições. Portanto, é ela que vai realmente fazer essa aproximação com o futuro do país. O candidato Eduardo Jorge, vice na chapa de Marina Silva, agora faz a sua pergunta. A quem o senhor faz a pergunta? Ao general Mourão. General, eu fui deputado 20 anos, de oposição, e aprovei vários projetos importantes. Sou coautor do Sistema Único de Saúde, sou autor da Lei de Planejamento Familiar no Brasil, sou eu, prazer. Sou eu autor da Lei dos Medicamentos Genéricos, quando o senhor vai na farmácia e compra aquele medicamento, lembre de mim. Sou autor da PEC, primeira PEC de reforma da Previdência, primeira PEC, a PEC parlamentarista, você sabe disso, né? E aí eu pergunto ao senhor uma coisa muito importante para o Brasil. O candidato Bolsonaro, que ficou também tanto tempo quanto eu, 20 anos no Congresso Nacional, qual é o balanço que o senhor faz desse trabalho parlamentar do candidato Bolsonaro? Muito bem, o candidato Bolsonaro, ele, ao longo dos últimos 28 anos, né, ele esteve presente no Congresso Nacional, e a atuação dele pode não ter sido assim, com aprovação de emendas como a sua, né, que tiveram sucesso, mas ele fez um trabalho muito grande em prol das nossas Forças Armadas, dos nossos hospitais, não é? Buscando sempre cooperar com as nossas unidades, com a família militar, que era de onde provia o grande número de eleitores dele. Então eu julgo plenamente que esse período do deputado Bolsonaro dentro do Congresso Nacional foi um período de produtividade para os seus eleitores, que é o que eu considero fundamental quando alguém é eleito para representar parcela da população dentro do nosso Congresso. Eu analisei e estudei os arquivos do Congresso e não vi nada. Nada. É totalmente medíocre a presença do deputado Bolsonaro em 28 anos de Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é uma escola de governo, porque lá você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que propor propostas, negociar com diferentes. O deputado Bolsonaro não fez nada disso e quer governar o país. Estão vendendo gato por lebre. Não tem inteligência emocional para governar um país que é a terceira democracia do mundo. A réplica. Bom, eu discordo do doutor Eduardo Jorge, obviamente, né? Senão não estaria na chapa dele, né? Pô? Eu deixo muito claro o seguinte, o presidente da República, ele é um comandante, ele é um decisor. Ou seja, ele tem que saber escolher os seus subordinados, colocar os homens e as mulheres certas no local certo, ouvir as suas linhas de ação e tomar a decisão. E Jair Bolsonaro sabe fazer isso como ninguém. Agora a candidata a vice na chapa de Geraldo Alckmin, a senadora Ana Amélia, faz a sua pergunta para Eduardo Jorge, senadora. Meu caro Eduardo Jorge, eu queria dizer que estive no Rio, estive em Fortaleza, Caucaia, Itapipoca e Horizonte, lá no Ceará, com Geraldo Alckmin, e eu imaginava que a violência estivesse no topo das preocupações das pessoas. Mas lá, em todos esses eventos com o Geraldo Alckmin, que vai ser um grande presidente, a preocupação maior é o desemprego. Como resolver esse problema? Primeira coisa, a Marina é a candidata das reformas econômicas com justiça social e com respeito ao meio ambiente. Reformas como da Previdência, trabalhista, tributária,
e política para criar um ambiente de negócios que recupere e relance o país. Um Brasil, terceira maior democracia do mundo, no papel que ele tem na economia, é fundamental para você retomar todos os investimentos. Tem gente que promete, vou tirar vocês das dívidas, da Serasa, outros prometem que vão fazer isso em 2 anos. Bravatas, bravatas. A Marina diz que vai fazer essa recuperação durante todo o mandato que ela tiver. Ela vai trabalhar duramente os 4 anos para que haja um relançamento da economia nacional no tamanho e na altura que o povo precisa. É um trabalho de recuperação geral da economia. Esse naufrágio do governo Dilma, Temer, Centrão, PMDB, PT, não é algo que se resolva com bravatas. É com investimento, é com um ajuste fiscal severo, com austeridade, mas com preocupação pelo que se passa na casa das famílias. O pai de família, a mãe de família tem que ter o pão para levar para sua casa. A réplica. Eu tenho o candidato, a Marina foi a primeira ministra anunciada por Lula e o Centrão participava do governo dele. Eu queria dizer também que, na questão do emprego, existem milhares, centenas de obras inacabadas neste país e o nosso presidente Geraldo Alckmin vai tocar todas essas obras, transformar o Brasil num canteiro de obras, inclusive aproveitando o disponível de experiência da área de engenharia do Exército para também chamar o Exército para ajudar nessa grande construção. É uma forma, reduzindo também os impostos para melhorar o ambiente para os empreendedores. Sim, a Marina participou do governo do PT e saiu a tempo. Saiu a tempo. Quanto à questão das obras, é claro, nós estamos de acordo. Nós vamos ter que retomar todas essas obras na construção civil, na infraestrutura, na energia, no investimento na energia limpa, que o Brasil perdeu muito tempo nisso, né? Mas tudo isso a senhora há de convir que depende do plano geral de recuperar a economia, colocar no rumo com um plano de austeridade, cortando os privilégios, cortando os subsídios, fazendo o ajuste fiscal necessário. E isso não se faz sem sacrifício. Portugal, Grécia, todos os países que passaram por isso têm sacrifício. A senhora sabe disso e não pode se prometer bravatas. Agora, Paulo Rabelo pergunta durante 30 segundos à candidata Ana Amélia, que vai responder em 1 minuto e meio no máximo. Muito bem. Minha prezadíssima Ana Amélia, pela segunda vez. Agora uma fácil. O candidato Geraldo Alckmin tem uma assessoria que diz que talvez seja preciso elevar impostos como uma medida de emergência. Eu gostaria que a senhora elaborasse isso um pouco mais, porque a senhora acaba de dizer que vai reduzir impostos, com o que eu concordo, e que está no nosso plano de metas reduzir drasticamente impostos nesse país. Bom, quem está orientando uma reforma tributária é o deputado Rauli, para reduzir 5 impostos para apenas 1. Nesse ambiente dá para falar em imposto de valor agregado, IVA. Isso já é um significado. Hoje, 33% do imposto é sobre medicamentos e 34% sobre esse percentual é de alimentos, uma coisa perversa para a camada mais pobre da população brasileira. O que Alckmin fez aqui em São Paulo, no setor de sucro alcooleiro ou no setor da energia limpa, como o Eduardo Jorge fala muito, ou da bioenergia, foi reduzir a metade do ICMS para a produção de etanol de 25% para 12%. E isso é um sintoma claro de dar um direcionamento a um programa extraordinário, o RenovaBio, que é energia renovável. Aqui foi falado em energia solar, mas nós temos também energia eólica e a bioenergia, que está fazendo a diferença em programas revolucionários como esse do RenovaBio, não só para o Nordeste, mas também para a região Sudeste e para a região Sul, porque sou de um estado que também precisa da energia renovável. E o RenovaBio é pauta também da Confederação Nacional da Agricultura, é pauta da Farsul, é pauta de toda a produção brasileira, porque ela está dentro de um desenvolvimento sustentável para a nossa economia. Eu penso que aí é o caminho que nós temos para ativar também setores dinâmicos, como imaginar hoje a produção em Sertãozinho de máquinas e bens de capital estão sendo exportados para a Alemanha, produção nacional e energia nacional, produzidos ali para gerar bioenergia a partir do lixo. Nós usamos a partir do bagaço da cana. A réplica? Eu acredito na senhora porque é uma das, talvez a melhor senadora desta República, mas não sei se o seu candidato merece tanto crédito
porque ele, na hora, escolhe os economistas do mercado financeiro, que, repito, já estão ameaçando com elevação de impostos. Não vi nenhuma avaliação concreta de como farão o ajuste emergencial que em 2019 terá que ser feito. É um ajuste multibilionário que exigirá coragem, e eu, lamentavelmente, não vejo essa coragem no seu candidato. A sua tréplica. É evidente que o nosso presidente Geraldo Alckmin vai ter a autoridade para determinar aquilo que ele já definiu, uma redução da carga tributária para os empreendedores, uma redução da carga tributária. E se ele já fez, ele vai fazer isso também no plano nacional como presidente da República. Não há como voltar atrás de uma política. Já foram os próprios setor agropecuário está assustado com a possibilidade de uma taxação nas exportações, como fez agora a Argentina. Não é possível admitir numa economia produtiva ser penalizada por isso. Daqui a pouquinho, as suas perguntas. A pergunta feita por você, do público, selecionada pela nossa redação. A gente volta já já, daqui a 2 minutos. Neste mês, Veja realiza mais uma edição do evento Amarelas ao Vivo. É a versão de palco das tradicionais entrevistas das páginas amarelas da revista Veja. E o Bolsonaro são o extremo da polarização. Um se tornou cabo eleitoral do outro. Queria que o senhor dissesse quem será o ministro que está fazendo do seu governo. É professor e economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes. Sim. O senhor está dando um furo aqui para gente. É que o problema não é para onde vai o dinheiro, é de onde ele vem. Eu deixei muito claro sempre que eu não fui candidato em nenhum momento. Não é que eu vou decidir não ser, porque eu nunca fui. O senhor já recebeu Caixa 2 alguma vez em alguma das suas campanhas? Não recebi Caixa 2. Eu sou tucano, mas eu não ando em cima do muro. Eu penso que as eleições do próximo ano devem ser vistas como uma grande oportunidade de mudança. Essa vai ser a 4ª edição do evento, a 3ª neste ano. O encontro será exclusivo com presidenciáveis. O time afiado de jornalistas de Veja entrevista Álvaro Dias, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo e Marina Silva. A próxima edição do Amarelas ao Vivo acontece no dia 19 de setembro no Teatro Santander, aqui em São Paulo. Você pode se inscrever agora mesmo no site de Veja. Aqui na redação da Veja está todo mundo focado na cobertura das eleições 2018. Veja acompanha de perto a eleição nos estados e também a campanha presidencial. Eu queria convidar vocês para entrar no site www.veja.com.br, acompanhar as últimas notícias, as análises dos colunistas, as notas de bastidores e também se inscrever para receber gratuitamente notícias diretamente no seu WhatsApp e também as newsletters de Veja. Há uma série de boletins diários, direto no seu e-mail, também gratuitos, com as últimas notícias e principais análises das eleições 2018. Agora, as perguntas que mais importam, as suas perguntas selecionadas pelos jornalistas da redação da Veja. Me falaram agora, durante o curto intervalo que a gente teve, que a audiência está bombando, viu, gente? Temos mais de 30 mil só em rede social. Esse é um número muito alto. É muito importante que vocês continuem se interessando por essas eleições, que são absolutamente nevrálgicas e completamente inusitadas para a gente desde a redemocratização. O jornalista Edgar Maciel, da Veja, é o porta-voz do público agora. Ele faz as perguntas, diz a qual candidato vai ser dirigida a pergunta e diz também quem ele quer que comente. As regras são as mesmas. Resposta de 1 minuto e meio e tréplicas e réplicas de até 30 segundos. Edgar, por favor. Boa tarde, candidatos. Primeira pergunta vai para Hamilton Mourão, com comentários de Paulo Rabelo. Pergunta de Túlio Vaz. Estamos acompanhando a situação da Venezuela e também da chegada de novos refugiados. No seu governo, qual seria a sua postura em relação ao assunto, candidato Hamilton Mourão? Bom, a Venezuela sofre uma grave crise humanitária, fruto de um projeto
chamado socialismo do século XXI, que se iniciou com o presidente Hugo Chávez e agora agoniza sob as mãos do presidente Maduro. O Brasil, tradicionalmente, sempre auxiliou as demais nações e nós não podemos virar as costas aos nossos irmãos venezuelanos que sofrem com a fome, que sofrem com a falta de medicamentos, que sofrem com a falta de perspectivas. Independente de termos a totalidade do recurso necessário ou não, temos que acolher esses que chegam às nossas fronteiras na busca daquilo que a gente não pode retirar de nenhum ser humano, que é a esperança. E a nossa longa tradição humanitária de termos enfrentado, ao longo da nossa história, todo tipo de totalitarismos, né, nos leva a acolher esses irmãos e manter a nossa política de buscar localizá-los dentro do nosso território nacional e não única e exclusivamente no território de Roraima, pois o governo atual demorou a compreender a magnitude dessa crise. Ou seja, apoio àqueles que fogem de um regime de fome e de opressão, fruto de uma ideologia cega. E se quem você queria que comentasse? Paulo Rabelo. Vamos lá. Sim. General, concordo com a vocação humanitária do Brasil e fiz mais. E assim fará o governo Álvaro Dias. Peguei o avião, parei em Boa Vista, fiz uma reunião com o general de brigada, General Dutra, que o senhor conhece, e depois fui a Pacaraima, conversar com a população que chegava na Operação Acolhida. Fui fazer uma visita local. E nós temos no nosso plano de metas o anúncio da criação de uma Secretaria Nacional de Imigração. São relativamente poucos Hamilton agora os candidatos. Sim. Eu finalizo apenas dizendo o seguinte, ainda no meu tempo na ativa no Exército, eu deixei claro aos meus companheiros do alto comando que a próxima missão de paz que o Brasil teria seria dentro da Venezuela. Então, qualquer um de nós que assuma o governo deverá olhar isso com muito carinho, porque essa nossa vizinhança é um problema e nós estamos assistindo isso replicar para dentro do território nacional. Edgar. A próxima pergunta é para Eduardo Jorge, com comentário de Hamilton Mourão. Jabes Camolês, de Brasília, pergunta: vemos na TV que o crime organizado tem controle da maioria das prisões. O que o candidato propõe como solução para o sistema penitenciário? Esse problema é um problema mundial, que no Brasil já atinge 700 brasileiros que estão presos, 40% desses presos são presos provisórios, grande parte desses presos são presos pegos em flagrante na rua, em pequenos crimes de tráfico de drogas, às vezes até desarmados, que quando vão lá para a prisão, entram no jardim de infância e saem lá pós-graduados em crime organizado. Então, é preciso uma intervenção mais global, desde rever a política em relação às drogas no país, é preciso rever isso daí, porque hoje o capitalismo ilegal dos traficantes, eles têm um monopólio nessas drogas. E é a partir dessa matriz que eles se abastecem de forma milionária para enfrentar a polícia com armas, às vezes, até mais poderosas. Então, o combate com inteligência ao crime organizado é que vai dar solução ao problema penitenciário. Você tem que esvaziar o poder econômico dele, esvaziar o poder econômico do monopólio, esvaziar o poder econômico, indo atrás do patrimônio de cada um deles e sequestrando o patrimônio deles, que está lá escondido com lavagem de dinheiro, e cortar o abastecimento de soldados rasos na penitenciária. Como? Com penas alternativas, fazendo semiaberto, para tirar aqueles jovens do caminho do crime. Então, é um problema global que passa pela revisão, inclusive, de como nós vamos ver essa questão das drogas no Brasil. Candidato Hamilton? Bom, o nosso sistema penitenciário, ele parou no tempo, ele simplesmente não se adaptou à realidade que nós estamos enfrentando, dessa narco-guerrilha aqui no Brasil. O candidato Eduardo Jorge colocou muito bem nessa questão da mistura de presos de menor periculosidade com presos de maior periculosidade, e isso leva a que novos soldados surjam para o tráfico. A nossa visão é muito clara, temos que privatizar determinados presídios para que neles fiquem de menos periculosidade lá trabalhando. E aqueles que já são presos com crimes mais graves fiquem sob a guarda total do Estado. O investimento social, nos locais, inclusive, onde o tráfico de drogas hoje lançou base de um território, é como se fosse um território liberado para eles,
é fundamental. Eu tenho que tirar esse Estado paralelo das mãos desse crime organizado. Portanto, isso é investimento em educação, investimento em oportunidade de trabalho, investimento no apoio aos jovens. Esse é um trabalho de longo alcance, não é coisa rápida. É a mesma coisa da Venezuela. A Venezuela, aquela situação lá vai durar ainda muitos anos. O enfrentamento ao crime organizado aqui no Brasil vai durar muitos anos e é uma política global, desde a questão social até a reforma das penitenciárias. Edgar, a próxima pergunta. Próxima pergunta para a candidata Ana Amélia Lemos, com comentários de Eduardo Jorge. Pergunta de Aline Pitangueira, de Salvador, da Bahia. Candidata, quais políticas públicas a senhora vai propor para aumentar a empregabilidade das mulheres no Brasil? Que bom que alguém se lembrou das mulheres, Aline. Muito obrigada pela pergunta, porque estávamos aqui muito em foco de questões não voltadas à mulher, que são as que vão decidir essa eleição. O maior número de eleitoras são mulheres e são as mais fragilizadas no processo econômico. O salário das mulheres é menor do que o salário pago aos homens e a participação das mulheres nas áreas decisórias também é grande. Embora hoje a participação delas seja muito expressiva nas chamadas carreiras de Estado, inclusive nas Forças Armadas, no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Polícia Federal, nas polícias estaduais, seja militar ou seja civil, em todas as chamadas carreiras de Estado, porque o acesso nessa área é pelo concurso público. Mas a política do presidente Geraldo Alckmin será uma política de empoderamento das mulheres, na questão do nivelamento salarial para as mesmas funções e para o mesmo nível e grau de escolaridade e de preparo profissional, ter um salário equilibrado e igual para homens e mulheres. E também uma proteção à violência contra a mulher. Estivemos com a Maria da Penha, lá em Fortaleza, no Instituto Maria da Penha, propondo medidas de proteção às mulheres que estão hoje com um índice de violência contra as mulheres extraordinariamente elevado. Não podemos suportar mais isso. Aumentar as patrulhas, Maria da Penha, a casa de acolhimento em todo o Brasil. São Paulo é o exemplo disso, é o que tem 36% das delegacias para a mulher foram criadas em São Paulo. A primeira delas foi em São Paulo, por isso que eu acredito no programa de Geraldo Alckmin para atender às necessidades das mulheres, não só econômicas, mas também sociais, e para evitar essa mortandade de mulheres pela violência. A pergunta é sobre empregabilidade. Portanto, duas áreas essenciais onde as mulheres se destacam, são as melhores, são a área da educação e saúde, que vão ter grandes investimentos. Eu trabalho na área da saúde e sei disso, né? Em algumas ocasiões, eu reúno numa sala, só tem 3 homens, tem que ter uma cota de homens. Portanto, essas áreas, saúde e educação, são áreas onde o nosso governo da Marina vai investir pesadamente e onde as mulheres são as melhores. Além disso, é preciso investir na empregabilidade e no empreendedorismo nas periferias. As mulheres têm que ter espaço para colocar seus próprios negócios e serem apoiadas para isso. Nós temos um programa de microcrédito que já foi feito no Nordeste, no Banco do Nordeste, no Ceará, o Crédito Amigo, para pequenos empreendedores. A questão do artesanato, da economia criativa, e as mulheres são campeãs nessa área. A gente vê a bravura dessas mulheres corajosas, especialmente na região Nordeste, no sul do país, as agricultoras familiares, que eu convivo com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, para ver o que elas têm de talento e de coragem. É exatamente o estímulo que vai ser dado em crédito e assistência. Edgar. Próxima questão é para Paulo Rabelo, com um comentário de Ana Amélia. A pergunta vem daqui de São Paulo, do Felipe Paiuca. O Diese apontou que o salário mínimo deveria ser de R$ 3.700 por mês em 2018. Como você e seu candidato titular pretendem resolver essa defasagem do salário mínimo? Sim, muito bem, Felipe. Nós precisamos colocar o Brasil em ordem. E sem o Brasil estar em ordem, o salário mínimo é apenas uma letra morta. O que nós temos hoje são 13 milhões de desempregados formais e mais quase 14 milhões de desalentados, pessoas que têm a sua mão de obra subutilizada. Enquanto esse exército de desempregados estiver pressionando o mercado de trabalho, veja, por exemplo, o mercado de empregadas domésticas, que mesmo com a lei de proteção, praticamente não resultou em aumento da proteção efetiva. Nós precisamos fazer o Brasil voltar a crescer. Voltar a crescer para empregar os jovens, para empregar as mulheres e para empregar principalmente aqueles trabalhadores que vão perdendo os empregos na indústria nacional também desalentada. Dado isso tudo, nós pretendemos, e já fizemos as contas, e tem possibilidade de se fazer a criação, junto com o empresariado brasileiro, porque o governo não cria empregos diretamente, 10 milhões de postos de trabalho em 4 anos, o Brasil crescendo 5% ao ano.
As contas estão feitas, o dinheiro dá, é preciso fazer o ajuste fiscal no primeiro ano e nós vamos crescer. O Brasil vai recuperar a sua dignidade econômica e aí o salário mínimo, tenha certeza, Felipe, ele vai estabelecer um novo patamar ascendente na direção de R$ 2 e R$ 3 mil. Senadora. Nós temos um programa extraordinário de qualificação de mão de obra. Foi mencionado aqui nesse debate a questão da tecnologia impactando sobre o mercado de trabalho, e isso cada vez vai ser mais influenciado por essa mudança, e é preciso preparar a mão de obra. A educação é fundamental. Falou-se pouco sobre educação aqui, isso é muito importante, não só no ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, que nós deixamos de lado. Então, esse será o investimento que Geraldo Alckmin fará na qualificação dos jovens empreendedores e também educá-los para o empreendedorismo numa nova etapa do mercado brasileiro. Paulo Rabelo. Sim, a Ana Amélia falou muito bem, só que eu digo mais. 1 milhão de postos de trabalho serão abertos apenas para os jovens que hoje nem estudam nem trabalham. Os centros de educação para o trabalho já estão absolutamente planificados e nós vamos empregar em 4 anos esse 1 milhão de jovens com carteira assinada e treinamento, educação, mais trabalho num super programa de jovem aprendiz e mais centro de maternidade de empresas. Só isso já dá mais de 10% do total de 10 milhões de empregos a serem criados no governo Álvaro Dias. Gente, passou voando, passou muito rápido. A gente já vai agora para o último capítulo, para a última parte do nosso debate com os candidatos a vice-presidente da República. Agora serão feitas, durante 1 minuto, as considerações finais de cada um deles. O sorteio foi feito antes, como a gente já disse, e o primeiro, então, a fazer suas considerações finais é Eduardo Jorge. Eu agradeço aos candidatos, agradeço os que nos convidaram, a Veja, a Facebook, e quero fazer uma pequena análise política com você que está me ouvindo no Facebook. O Brasil está caminhando para forças de extrema-direita e de extrema-esquerda que querem forçar na finalíssima, no segundo turno, que você, Brasil, escolha entre A e Z. Isso significará, se vencer A, da extrema-direita, ou Z, da extrema-esquerda, mais 4 anos de conflitos, de briga de rua, de paralisia, de desemprego no país. A nossa tática política a tática política da Marina é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, porque isso é plenamente possível, ela já mostrou isso no debate aqui, o último debate eleitoral, para no segundo turno enfrentar as forças do Lula e do seu comissário, não sei quem é, que vai estar lá disputando conosco. A Marina é a única que tem condição de vencer o Bolsonaro no primeiro turno e derrotar as forças do Lula no segundo turno. Pensem nisso. Candidata Ana Amélia, segundo sorteio é a segunda. Eu queria agradecer muito essa participação de um debate civilizado aqui, renovando ao Facebook e à Veja o agradecimento, mas sobretudo aos internautas, e dizer que eu peço o seu voto para Geraldo Alckmin, olhando o que ele fez em São Paulo, em vários governos, para saber que, de fato, ele pode melhorar tudo no Brasil em relação à saúde, à educação, à segurança pública, à infraestrutura, ao saneamento e a tantas áreas relevantes, e à geração de emprego e renda para tantos jovens brasileiros que estão fugindo do nosso país. E também quero pedir o seu voto, muito importante para esta eleição, para que ganhemos neste primeiro turno, e eu acompanhando o que eu fiz no Senado Federal em 8 anos de mandato, 5 leis aprovadas, uma emenda constitucional e com o dever cumprido de combater a corrupção, que tantos males fez ao nosso país. Agradecer muito aos internautas que têm acompanhado. É fundamental este voto. Não anule seu voto. Vote no dia 7 de outubro. O destino do Brasil está na sua mão. Paulo Rabelo de Castro. Agradeço a Veja Facebook e diria até que uma coligação de vice não ficaria nada mal, dada a qualidade do debate. E gostaria de dizer que fiz essa opção por Álvaro Dias, como disse de início, desistindo da candidatura direta a presidente, porque você, internauta, você, mãe de família, você, trabalhador, jovem, por quem eu estou aqui, porque sou não político, você vai ter 2 em 1. Você vai comprar um shampoo e vai levar um condicionador de excelente qualidade. Nós não vamos ficar esquentando cadeira no Jaburu, nem comendo e bebendo de graça. Aliás, já combinei com o Álvaro, nós cortaremos em 100% o nosso salário enquanto houver déficit primário no nosso país. Esse é o estilo Álvaro Dias e Paulo Rabelo.
E, por favor, não perca o seu voto. Aqui existe a possibilidade de vocês virem para o lado de quem sabe fazer e não fica de blá, blá, blá. Abre o olho e realmente vote com consciência. Hamilton Mourão. Agradeço à Veja, à Facebook, essa oportunidade, e a todos aqueles que nos acompanharam aí via internet. Agradeço aos meus contrapartes aqui pela lianeza de trato, muito bom isso. Mas eu quero dizer uma coisa, Jair Bolsonaro e eu fomos formados sob a égide que as palavras conduzem e o exemplo arrasta. Num belo dia de nossas vidas, abatemos nossas espadas perante a bandeira nacional e juramos defender a honra, a integridade e as instituições deste país com o sacrifício da própria vida. E é isso que Jair Bolsonaro fará. Liderará esse país pelo exemplo e nos conduzirá a um novo patamar como nação, sem jamais esquecer o bem-estar de cada um de nós brasileiros. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Está chegando ao fim agora o debate entre os candidatos a vice-presidente da República, realizado pela revista Veja, em parceria com o Facebook, a quem nós da revista Veja agradecemos muito por esta parceria também. Agradecemos, em nome da Veja, a presença dos senhores candidatos aqui e aos partidos que se fizeram presentes neste debate. E especialmente agradecemos a você, internauta, que tanto nos prestigiou, foi ótimo perceber e sentir essa temperatura, essa altíssima audiência com que vocês nos prestigiaram. É muito bom, é um alívio para a alma da gente saber que vocês estão tão interessados, que o público, o eleitor, está tão engajado e tão interessado nessa eleição que daqui a praticamente um mês é tão importante, tão fundamental para o futuro do Brasil, dos nossos netos, dos nossos filhos e tudo mais. Lembrando que no dia 19 de setembro, a Veja faz nova edição do Fórum Páginas Amarelas ao vivo, entrevistando cada um dos candidatos a presidente da República. Muito obrigada e até lá. Neste mês, Veja realiza mais uma edição do evento Amarelas ao Vivo. É a versão de palco das tradicionais entrevistas das páginas amarelas da revista Veja. Acho que o Lula e o Bolsonaro são o extremo da polarização. Um se tornou cabo eleitoral do outro. Queria que o senhor dissesse quem será o ministro que está fazendo no seu governo. É professor e economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes. O senhor está dando um furo aqui para gente. É que o problema não é para onde vai o dinheiro, é de onde ele vem. Eu deixei muito claro sempre que eu não fui candidato em nenhum momento. Não é que eu vou decidir não ser, porque eu nunca fui. O senhor já recebeu Caixa 2 alguma vez em alguma das suas campanhas? Não recebi Caixa 2. Eu sou tucano, mas eu não ando em cima do muro. Eu penso que as eleições do próximo ano devem ser vistas como uma grande oportunidade de mudança. Essa vai ser a 4ª edição do evento, a 3ª neste ano. O encontro será exclusivo com presidenciáveis. O time afiado de jornalistas de Veja entrevista Álvaro Dias, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo e Marina Silva. A próxima edição do Amarelas ao Vivo acontece no dia 19 de setembro no Teatro Santander, aqui em São Paulo. Você pode se inscrever agora mesmo no site de Veja. Aqui na redação da Veja está todo mundo focado na cobertura das eleições 2018. Veja acompanha de perto a eleição nos estados e também a campanha presidencial. Eu queria convidar vocês para entrar no site www.veja.com.br, acompanhar as últimas notícias, as análises dos colunistas, as notas de bastidores e também se inscrever para receber gratuitamente notícias diretamente no seu WhatsApp e também as newsletters de Veja. Há uma série de boletins diários, direto no seu e-mail, também gratuitos, com as últimas notícias e principais análises das eleições 2018.